Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um Boletim Fiscal da UI, em parceria com o Jornal Económico. Hoje voltamos à conversa com a Anabela Silva, partner da UI na área do People Advisory Services. Anabela, antes de mais, boa tarde e uma vez mais bem-vinda ao Boletim Fiscal. Olhando para este pacote de apoio às famílias anunciado pelo Primeiro-Ministro, e nomeadamente para a questão dos pensionistas, o que é que estes podem esperar da evolução das pensões em 2023 e 2024? Muito se tem falado sobre se há ou não um corte, se há ou não uma penalização. O que é que podem estes esperar? Boa tarde. Para 2023, efetivamente, que o Governo já anunciou, é que a atualização das pensões vai ser inferior àquela que resultaria da fórmula legal de cálculo da atualização das pensões. Portanto, existe uma lei, que já é uma lei que está em vigor desde 2006, e que estipula, nomeadamente, dois critérios para a atualização das pensões. Um critério que é o crescimento real do PIB, e que depende da média dos últimos 2 anos, medida no terceiro trimestre anterior à atualização, e depois temos o índice de preços do consumidor, em que basicamente se olha a variação dos últimos 12 meses, determinada a dezembro do ano anterior à atualização. Portanto, o que o Governo também já indicou é que se aplicasse esta atualização que resulta desta fórmula legal, a atualização das pensões mais baixas, ou seja, pensões até 2 vezes o indexante de apoios sociais, cerca de 886 euros, seria de 8%. A atualização que resultaria para as pensões entre 886 e 2.659 seria de 7,64%. E a atualização para as pensões mais altas, ou seja, mais do que 2.659 até 5.318, seria de 7,1%. No entanto, como o Governo introduziu este ano, e como medida de combate à inflação, um complemento excepcional a pensionistas, que vai ser pago agora em outubro de 2022 e que corresponde a 50% da pensão que a pessoa oferir no mês de outubro, então esta atualização que vai acontecer em 2023 vai ficar limitada, ou seja, por exemplo, ao invés dos 8% que estariam previstos para as pensões mais baixas, a atualização vai ficar em 4,43%. Para as pensões entre os tais 886 euros e 2.659, a atualização seria de 4,07%. E para as pensões mais altas seria de 3,53%. Portanto, efetivamente, o que é que decorre desta introdução, deste complemento excepcional para pensionistas e esta menor atualização para 2023? É que, sendo complemento excepcional, como o próprio nome indica, é um complemento extraordinário, que é pago uma vez no mês de outubro, e, portanto, nos anos seguintes, quando se calcular a pensão, em 2024 e os anos seguintes, a base de incidência da pensão, da atualização da pensão, vai ser a de 2023, que tem uma atualização menor do que o limite legal que estava previsto. Portanto, efetivamente, no caso dos pensionistas, e ainda haverá questões sobre se o Governo irá ou não fazer algum ajuste à fórmula legal das pensões a partir de 2024, mas é isto que está aqui em causa. Outra das questões que também tem sido bastante debatida tem a ver até com o próprio complemento excepcional para os pensionistas. Portanto, como eu tinha referido, este complemento é pago em outubro, corresponde a 50% do valor da prestação mensal, mas para os pensionistas que aufiram pensões próximas do salário mínimo nacional, por causa das regras aplicáveis ao mínimo de existência, acontece que praticamente, ou a totalidade, em muitos casos, do aumento deste complemento da pensão é totalmente absorvido pelo aumento da carga fiscal. Um exemplo, uma pessoa, um pensionista que ganha 705 euros mensais, e que, portanto, ofira um complemento agora no mês de outubro de 352,5, que é metade, este pensionista, em termos anuais, recebe 9.870 euros brutos. Com este complemento passa a receber 10.222,5. No entanto, em termos líquidos, quando calculamos o IRS em termos finais, verifica-se que pela aplicação da fórmula do mínimo de existência, a totalidade deste aumento de rendimento é absorvido pela carga fiscal, o que significa que esta pessoa, em termos líquidos, vai continuar a ganhar os mesmos 9.870. O Governo já indicou, e até já estava contemplada na Lei do Orçamento de Estado para 2022,
uma atualização à regra do cálculo do mínimo de existência, precisamente para endereçar estas situações que acontecem para os pensionistas, mas também podem acontecer para os trabalhadores dependentes ou até mesmo para os denominados recibos verdes. Como foi com o complemento de estabilização extraordinária da Segurança Social em 2021, se não estou enganado. Exatamente, ou seja, basicamente o que é que o Governo pretende? É, no fundo, alterar a fórmula de cálculo do mínimo de existência de maneira a que estas situações não venham a suceder, ou seja, que um aumento de rendimento bruto não se venha a traduzir num não aumento ou numa manutenção do rendimento líquido, porque a totalidade deste aumento vai ser esgotado pelo efeito fiscal. Nós não sabemos ainda de que forma é que o Governo vai efetivamente alterar, uma vez que não está ainda divulgada qual é que é essa alteração, se é um mero aumento do montante. Eu recordo que já nos orçamentos do Estado recentes está previsto um aumento, por exemplo, extraordinário do mínimo de existência para contemplar algumas destas situações, ou se é efetivamente algo mais estrutural em que se venha a mexer mesmo na fórmula de atualização do mínimo de existência. O que é um facto é que, se não se fizer nada, efetivamente nós temos situações como esta, que são situações em que, não obstante em termos mensais, e até porque uma preocupação do Governo foi introduzir uma regra que prevê que, em termos de retenção na fonte, estes rendimentos não são somados aos restantes rendimentos mensais, portanto, em termos de retenção, o pensionista não é penalizado, mas se depois, em termos finais, não houver esta alteração, nomeadamente nas regras do mínimo de existência, poderão existir situações como esta. Portanto, relativamente às pensões, o que é seguro é que em 2022 e já no mês de outubro haverá este complemento excepcional aos pensionistas, dos 50%, que será tributado em IRS. Resta perceber se haverão ou não algumas alterações que venham a ser introduzidas posteriormente, nomeadamente ao mínimo de existência, ou até depois para o futuro na fórmula de cálculo das pensões. Questões essas cuja resposta poderemos ter já um pouco desvendada nas próximas semanas, quando for conhecido o Orçamento do Estado para 2023. Anabela, eu gostava de lhe perguntar que impacto terá, aliás, este Plano Famílias Primeiro nas contas para 2022, um orçamento que, recorde-se, entrou em vigor em julho, portanto, um orçamento para meio ano, e se é provável que no Orçamento do Estado para o próximo ano vejamos alguma desta narrativa fiscal introduzida no Orçamento do Estado para 2023, numa altura em que se revê em alta a inflação na zona euro, como foi conhecido esta semana. Em termos do impacto do plano em si, o que o Governo já estimou é que este plano, denominado Famílias Primeiro, que tenha um custo de cerca de 2.400 milhões de euros, que vai somar ao custo das outras medidas que o Governo já tinha tomado, exatamente, de 1.682 milhões, e, portanto, estamos a falar de cerca de 4.000 milhões de euros, era o pacote que estava pré-determinado. Também já ouvimos recentemente as notícias que Portugal apresentou um excedente das contas semestrais, o que são boas notícias, e também significa que haverá uma folga orçamental para o Governo poder utilizar em sede também das propostas do Orçamento de Estado para 2023. Portanto, e sendo isto umas primeiras medidas, também vimos em outros países que os próprios governos introduziram diversas fases, digamos assim, de apoio às medidas anti-inflacionistas. E, portanto, o Governo, com esta folga, poderá vir a introduzir em sede do Orçamento de Estado para 2023 também medidas adicionais. Por outro lado, a nossa expectativa também é que, por exemplo, temas como este, que estávamos agora a endereçar, do mínimo de existência, possam também ser endereçados no Orçamento de Estado para 2023. E também dar passos mais certeiros na questão da redução do IVA para a eletricidade, ou em medidas de contenção dos custos de gás natural e dos combustíveis, também poderão ser respondidas nesse orçamento. É uma expectativa comum, certo? Sim, vamos lá ver. Em termos do IVA, de facto, efetivamente, e nomeadamente nos termos da diretiva, podia-se ter ido mais longe. Portanto, a proposta que está atualmente em vigor é uma redução de 13% para 6%, mas apenas para famílias com potência contratadas inferiores a 6,9 e para consumos até aos primeiros 100 kW, ou então, nos casos das famílias numerosas, para 150.
No entanto, na diretiva do IVA, e neste momento em particular, após a alteração que aconteceu em abril de 2022, nada obsta a que os próprios Estados apliquem de uma forma generalizada esta redução da taxa do IVA de 13% para 6%, independentemente da potência contratada ou do escalão do consumo. Portanto, presentemente, e na sequência desta alteração, está à disposição dos Estados a introduzirem medidas, e esta pode ser uma delas, uma vez que o fornecimento de eletricidade passou de facto a estar introduzido como introduzida a taxa reduzida do IVA, e portanto fica à disposição, neste caso de Portugal, se o pretender, alargar o âmbito da redução do IVA de uma forma mais generalizada. Anabela Silva, muito obrigado por se ter juntado uma vez mais a este boletim fiscal, é uma presença assídua todos os anos. Agradeço-lhe e recordo os nossos leitores que estes e outros vídeos estão disponíveis sempre que quiser na JTV do Jornal Económico em jornaleconómico.pt. Fique bem.